Oi. Vou pedir aqui o pastor Eliezer para fazer uma oração, para a gente dar início ao nosso momento de louvor e adoração e culto a Deus. Graças a paz. Vamos ficar em pé. Alegria estarmos aqui. Amém. E o pastor Olívio, que foi com quem praticamente começou tudo, mandou um grande abraço Amém. para os irmãos e louvando a Deus, pedindo até desculpa por não poder estar aqui. Oremos. Pai amado, louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor. Pai santo, Pai de misericórdia, Oh, Deus. Pai justo, nós estamos aqui de corações abertos para que o teu Espírito fale ao nosso coração. No nome de Jesus. Que tudo o que aconteça aqui seja unicamente para a honra e a glória do teu nome. No nome de Jesus. No nome de Jesus, amém. Meus amados, que bom. Estamos aqui reunidos pela graça de Deus. Algo que é muito eficiente da parte de Deus é essa união nossa no corpo de Cristo. Não foi isso aí, irmão. É só lenda. Porque através dessa união, nós somos tratados, nós somos cuidados por Deus e a igreja funciona. Porque sem essa união, a gente fica tentando ter uma unidade sem eficiência, até mesmo uma união, e não funciona. Muitas lutas no meio da igreja dá-se ao caso da falta de cruz na nossa experiência. Porque a cruz bota a gente no nosso lugar. A gente, em alguns momentos da vida, se assanha, abre as asas, mas a cruz vai lá. Sabe parar a gente, sabe alinhar, né? Como o pastor Glenn falou aqui, sabe a orquestra afinar, né? Aí ele vai afinando uns com os outros, porque a gente é cheio de direito, cheio de mau costume, muitas exigências, pouco trabalho para Deus, e aquela coisa toda. E isso acaba trazendo sequelas para a vida da igreja, para o corpo de Cristo, né? Sabemos que tem alguns regenerados, outros que pensam que são, mas não é, entendeu? Tem até uns que são e fica vacilando, enfim. Nós temos uma série de complicações no meio da igreja, mas ela é resolvida pelo Espírito Santo, sim. E pela cruz de Cristo, sim. Sem esse evangelho, esqueça. Então nós estamos aqui com foco, uma visão, né? Para que vejam os irmãos regenerados, aqueles que não são, né? E aqueles que são, lá se aliando com o propósito de Deus para nossas comunidades, para nossas igrejas, porque essa palavra o Senhor não nos revelou à toa. Ela veio mesmo. Nós estávamos lá em alto mar, já sem força, pronto para ser eliminado, e essa palavra chega para nos socorrer. É a verdade. Ouça a minha verdade, acredito que é a verdade de muitos irmãos aqui. Ok? Vamos só ler a palavra, vamos passar aqui para o pastor Glênio. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Nós vamos ler o versículo 33, 42, 43 e 44. O contexto é: Cornélio manda chamar Pedro, o apóstolo Pedro, na casa de Simão Curtidor, à beira-mar, porque teve uma visão.
Aí vamos ver aqui as palavras de Cornélio. 33. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e de mortos. A este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberam o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. É o que a gente quer essa manhã. Que o Espírito Santo venha invadir os nossos corações com a palavra. Tem muita gente que diz que tem o Espírito Santo, outros que o Espírito Santo fez isso, o Espírito Santo fez aquilo outro, sem a palavra. Uma vez eu tive uma experiência e a gente estava pregando a mensagem da cruz e foi uma sequência e de repente chegou o irmão e estava empolgando os outros, dizendo que o machado de Eliseu subiu. Eu digo, eu não quero saber de machado, quero saber do meu Cristo, quero saber desse evangelho poderoso. Isso aí vai tirando um pouco o foco, né, daquilo que é essencial para as nossas vidas. Muitas das vezes a gente se empolga com muito conhecimento e a essência não bate na nossa porta, não chegou, não está morando com a gente. A nossa experiência é sintética, é flutuante. Só. Último versículo aqui, vou retornar ao 33. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Pai, usa o teu filho, para que as tuas bênçãos em Cristo cheguem até os nossos corações e as nossas almas. Nós precisamos da tua palavra. Precisamos da revelação do teu Cristo, do nosso Cristo. No nome dele, eu te peço que tu use o teu filho para nos abençoar por meio de Cristo Jesus e da ação poderosa do teu Espírito Santo. No nome de Jesus. Amém. Palavra com o pastor Glenn. Graça e paz, irmãos. Vocês estão bem? Dormiram bem? Esse ambiente aqui é maravilhoso, né? Vocês estão de costas e eu estou de frente para esse masão aí, que é uma bênção. O Flávio me pediu para falar um pouquinho sobre os livros. E nós temos aqui, ele tem uns pequenos defeitos ainda de tradução, a gente vai fazer uma revisão, mas é um belo livro, A Nossa União com Cristo, do Kuykendall. Este homem era um pastor batista do sul dos Estados Unidos e
Por muitos anos, ele viveu carregando a religião, tentando, se esforçando, e pela graça do Senhor, um dia ele creu. E ele passou a escrever alguns livros. Nós temos 3 livros dele, que é esse aqui, que é a nossa união com Cristo, que foi um dos primeiros livros que eu li dele. Foi publicado inicialmente pela JUERP, a Junta de Educação Religiosa da Convenção Batista Brasileira, lá pelos anos de 1960 e beiradas, ou 70, melhor. E depois ele saiu de linha. Eles publicaram 2.000 livros dele e nunca mais publicaram. E aí, uns anos atrás, eu escrevi para o pastor Almir Gonçalves Júnior, perguntando se ele me dava os direitos autorais. E ele me sugeriu que eu escrevesse para o Quickendall. Então, nós escrevemos para ele, e ele ainda estava vivo, ele morreu em 2014. E ele nos deu o direito, nós publicamos um outro livro dele, que é Da Semelhança de Caim à Semelhança de Cristo. E um outro livro dele é A Vida da Nova Criação. A Vida da Nova Criação. Você tem todos os 3 aí? A Vida da Nova Criação está esgotado. É um livro muito precioso. Ele trabalha muito essa ideia da comorte. A comorte é uma doutrina fundamental. A gente sempre fala da morte de Cristo, que ele morreu por nós, que é verdade, mas esquecemos de que a mesma ênfase que a Bíblia dá, de que Cristo morreu por nós, diz que nós morremos com Cristo. E esse lado é esquecido de um modo geral. Então, esse livro aqui é um livrinho bem... O nosso irmão Dorival Zemuner, ele fez uma tradução recente dele, adaptou alguma coisa, porque a primeira tradução foi feita pelo pastor Roque Monteiro de Andrade, que foi meu professor de hebraico. Era um homem muito preparado, mas ele usou primeiro um português muito erudito, que a maioria das pessoas acabam não... E segundo, ele tinha uma ideia um pouco diferente de alguns textos, mas aqui também ainda tem uns errinhos que a gente precisa corrigir, porque, como dizem os italianos, tradutire é traire. Quando você traduz, você trai. Não existe uma tradução perfeita. Toda tradução leva o tempero do tradutor. Então, às vezes, aquilo que ele gostaria que fosse, acaba botando na tradução. Ele me deu um outro livro aqui, que foi esse é o último, A Lei da Semeadura, o bumerangue da contribuição. É um assunto que me pediram para tratar e eu nunca... Fui escrevendo uma série de artigos e fui escrevendo. E um dia um pastor da Igreja Metodista que costuma ir aos congressos, um irmão muito precioso. O Fabinho, ele disse: Glênio, eu tenho pelo menos uns 8 artigos seus sobre contribuição. Publica um livro. Porque nesse mundo aí, nessa fauna das igrejas, eu botei fauna assim de propósito, aqueles negociantes da fé que usam a contribuição para dar lugar no céu, vender posições.
E por outro lado, a gente acaba não falando do assunto porque existe tantos exploradores que não se fala do assunto. Então, esse livrinho é uma tentativa de a gente poder tratar da riqueza das contribuições dentro do plano de Deus. Muito bem. Eu não sou propriamente um escritor. Eu sou a gente diria assim, um amanuense. Vai copiando o que o Espírito Santo vai dizendo, e em outros casos a gente vê, cata o que outros irmãos na história da igreja têm falado. De modo que a gente tem procurado fazer isso para ajudar os irmãos, as igrejas. Eu tenho hoje já 30 livros. E desses 30, quantos estão em espanhol? 9. Esses livros em espanhol, eles são usados para os congressos nesses países com pastores. O congresso tem como finalidade evangelizar pastor. Isso parece uma loucura e até uma presunção tola, mas é verdade. Nós acabamos nos tornando religiosos e não evangélicos. Há uma diferença fundamental entre religião e evangelho. O pessoal lá do hotel onde nós estamos estão sabendo um pouco o que é religião, principalmente aqueles que estão hospedados no 3º andar, porque não tem elevador. E o degrau, ele é fora do padrão. Normalmente os padrões de degraus são 17,5, no máximo 18 centímetros. Aqueles tem 20. Então, o bicho, você tem que levantar a perna lá em cima e botar uma força. Mas eu já vi irmãos ali gemendo, né? Eu fui 2 vezes ao Sinai. Primeira vez porque eu queria conhecer. Nós chegamos lá no pé do Sinai, era por volta de 3 horas da madrugada, 3, 4, por aí. E um frio terrível. Frio de deserto, de madrugada. E vamos subir o Monte Sinai. Ele está perto dos 3.000 metros de altitude, e vai. Eu levava uma porção de velhos lá, naquele tempo. Hoje eu estou velho, mas naquele tempo eu era mais novo. E eu levei bastante barra de chocolate, porque eu aqui no Piauí, morava no interior, na fazenda. Quando o burro cansava, a gente dava rapadura, botava glicose no burro para ele andar. E então eu ia com aquele embornal cheio de chocolate, de ver uma velhinha lá subindo, e tá cansada, minha irmã? Tô, então toma um chocolate aqui. E nós chegamos até uma certa altura, só subindo a rampa do morro, mas depois tem 1.000 e pouquinhos degraus. Rapaz, quando eu cheguei lá em cima, eu disse, eu já sei o que é religião. É essa porcaria que você fica subindo e se cansando e fatigado e perdendo o ar, porque a altitude
Felizmente, quando nós chegamos lá em cima, tinha um árabe que vendia chá. E aí nós fomos tomar aquele chá bem doce. Que chá quente e doce, que beleza. Quase que eu dei um beijo no árabe lá. A outra vez eu fui subir por causa de um irmão que me disse: pastor Glenn, eu queria tanto que o senhor fosse comigo e a gente faz tanta coisa por causa de irmãos. Mas depois que eu fui para lá outras vezes, eu nunca mais subi. Não quero subir. Eu não quero nada de Sinai. Eu quero Sião. Eu quero ficar aqui embaixo. Eu quero ficar no Senhor. É muito mais gostoso. Se a religião é uma escada, só que a gente lá chega no Sinai. Só que na religião não se chega no céu. Fica subindo, subindo, subindo. Eu tenho a impressão que foi nesse contexto que Jesus disse assim: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vou aliviar vocês. Tomem a minha canga e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para a alma de vocês. Eu acho que é dentro desse contexto. Ele está falando dentro do contexto da religião, ele está falando dentro do contexto de Betsaida, no contexto de Cafarnaum. Cafarnaum viu grande parte dos milagres de Jesus, a ponto dele dizer que se em Sodoma e Gomorra fossem realizados aqueles sinais, eles teriam crido. O que mostra que o religioso é muito mais duro de coração do que os completamente perversos. Então, religião é uma escada, e essa escada não, ela é longa, 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 porque ela tem que chegar ao céu, mas não, o sujeito cansa no meio do caminho. Que meio do caminho? 10% ele já está cansado. Por isso você vai encontrar muita gente na igreja enfadada. Muita gente que fica naquela coisa, naquela mesmice, naquele rema-rema, e na murmuração, na gemessão, na crítica. Isso é característica de gente religiosa. Agora, o evangelho é um elevador que desce lá do céu e vai até o porão da minha vida, lá no buraco, lá na fossa, lá onde eu não tenho saída. Ele desce, me pega, me coloca no elevador e eu subo com ele. É totalmente diferente. Totalmente diferente. Eu gosto de subir nesses teleféricos, nesses elevadores, aí eu subo feliz, porque ele me carrega. Então, se nós não soubermos discernir essas duas coisas, nós vamos ficar aí, nessa luta, uma luta terrível. É muito perceptível no rosto das pessoas quando elas estão em Cristo ou quando elas estão apenas na igreja. Porque quem está em Cristo também está na igreja, mas quem está na igreja nem sempre está em Cristo. Ele está na igreja, assim, até esforçado, trabalhador, faz opção de coisa, mas um cansaço, um mau humor. Eu me lembro um dia que estavam 3 irmãos empresários, assim, na saída lá da nossa sala de reuniões, eles estavam conversando. Eu cheguei para dar um abraço neles, abracei, e eles
começaram, por que governo, por que problema, por que PT? Eu disse, meus irmãos, dá licença, eu preciso me retirar para ficar saudável. O que foi, pastor? Olha o que vocês estão falando. A minha Bíblia diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Você sabe o que é palavra torpe? Ah, é palavrão. Não, senhor, não é só isso. Não. Palavra torpe é tudo que não edifica. É tudo que cheira a Pedro, peixe podre. São as palavras de desânimo, são as palavras de murmuração, são as palavras de crítica, que é característica de uma pessoa que tem religião, sim, mas não tem a vida de Cristo. O que exala é o mau hálito, não do estômago, mas das palavras. E você sabe que palavra pode curar ou pode ferir. Eu sei que aqui dentro deste ambiente aqui tem muita gente aleijada por palavras de pais, de família, de marido, de mulher. Palavras que foram ditas e que feriram, magoaram. E essas pessoas estão vivendo com feridas abertas, sofrendo. E nunca vão àquele que nós lemos ontem, que pelas suas feridas nós fomos sarados. Não encontraram a cura das suas almas. Então, eu queria ler uma história que eu gosto, antes de nós entrarmos no nosso... Eu já vou marcar aqui meu tempo do nosso estudo, mas eu queria ler uma história. Eu gosto muito dessa história. O nome dessa história é Deus Conhece o Número do Nosso Telefone. O evangelista Ken Galbi, ele conta o seguinte: eu refletia enquanto viajava com a família em nosso trailer. Deus, algumas vezes eu pergunto se o Senhor sabe onde eu estou. Então, uma melancólica autocompaixão obscureceu a minha mente. Agarrei-me firmemente ao volante, olhando firmemente adiante do veículo. Minha fé parecia esgotada de tanto ministrar para os outros. Até mesmo um pregador precisa saber que tu te preocupas com ele de vez em quando. O Senhor, por acaso, sabe onde eu estou agora? Pai, vamos comer uma pizza? Despertei-me da minha introspecção com a voz do meu filho mais novo, o Dan. Minha filha Becky e Bárbara, minha esposa, concordaram. Foi uma longa jornada dirigindo e eu estava passando da hora de comer. Saímos da estrada, e daqui o endereço da estrada lá nos Estados Unidos, e entramos numa outra rodovia paralela no sul de Dayton, no Ohio. Placas luminosas coloridas nos davam boas-vindas. Havia uma grande opção de restaurantes fast food. Ouvi suspiros aliviados quando avistamos uma pizzaria. Enquanto manobrava o trailer no estacionamento, Dan e Becky imploravam para sair do veículo e correr para a pizzaria. Bárbara desceu do trailer e ficou me esperando. Eu tinha o olhar fixo. Eu ficava olhando no vazio.
Ken, você não vem? Perguntou Bárbara. Não, não estou com tanta fome, respondi. Pode ir com as crianças. Eu preciso esticar as pernas e relaxar um pouco. Retornei à sala de estar do trailer. Sentei-me com os braços cruzados sobre a cabeça e recostei-me para pensar um pouco. Que lindo dia! Pensava eu, vislumbrando pela janela. Acho que preciso tomar um ar puro. Saí, fechei a porta do trailer, olhando à volta. Vi uma padaria lá no final da rua. Vou comprar alguma coisa para beber. Comprei um refrigerante e caminhei calmamente em direção ao trailer, beliscando no refrigerante. Um telefone tocava insistentemente em algum lugar da rua, perturbando minha melancolia. O som vinha de uma cabine de telefone público, num posto de gasolina na esquina. O telefone continuava tocando enquanto me aproximava. Parei para observar se alguém atenderia o chamado. O tráfego era intenso e deve ter impedido o funcionário do posto de ouvir o telefone, pois continuava a atender os clientes e o telefone estava tocando. Por que ninguém atende esse telefone? O barulho continuava. Imaginei que poderia ser um chamado importante. E se fosse uma emergência? Continuei em direção ao trailer. Contudo, minha curiosidade venceu minha indiferença. Entrei na cabine e atendi o telefone. Alô? Disse de maneira desinteressada enquanto tomava o refrigerante. A telefonista resmungou. Interurbano para Ken Galbi. Arregalei os olhos e quase engasguei com um pedacinho de gelo da bebida. Engolindo a seco, disse, você está louca? Mesmo sabendo que não era a forma adequada de falar com uma telefonista. E acrescentei, não pode ser. Eu estava andando pela rua sem perturbar ninguém quando, de repente, o telefone começou a tocar. É um telefone público. A telefonista ignorou minha explicação simplória e perguntou mais uma vez. Ken Galbi? Chamada interurbana para ele. Fiz uma pausa no meu discurso e finalmente respondi, sim, é ele. Procurando uma explicação para o que estava acontecendo, concluí, já sei, estou sendo observado por alguma câmara escondida. E procurava pela câmara enquanto arrumava o cabelo. Eu queria a melhor aparência diante dos milhares de espectadores. Passei para o lado de fora da cabine e olhei rapidamente em todas as direções, quase arrebentando o fio do telefone de tanto esticá-lo. Não achei câmara nenhuma. A telefonista impaciente interrompeu-me de novo. Chamado interurbano para Ken Galbi. Ele está? Meio atônito e tremendo, respondi, como é possível? Como você me encontrou? Eu estava apenas andando pela rua. O telefone público começou a tocar e eu decidi atender. Minha voz ficou cada vez mais alta com a exaltação. Atendi por acaso. Você não está falando sério, não é possível. Bem, respondeu ela, senhor Galbi, encontra-se ou não? O tom da voz mostrava que a sua paciência estava chegando ao fim. Respondi, sim, sou eu. Ela não se comoveu e continuou, tem certeza? Ainda confuso,
num tom de brincadeira respondi: até onde eu sei, sou eu. Outra voz então entrou na linha. É ele, telefonista, é ele. Tenho certeza que é ele. Perplexo, vi que uma voz estranha me identificou e exclamou: Ken Galbi, me chamo Millie. Eu sou de Harrisburg, Pensilvânia. Você não me conhece, mas estou desesperada. Por favor, me ajude. Em que eu posso ajudá-la? Ela começou a chorar. Aguardei uns instantes até que se recuperasse para prosseguir. Eu estou à beira de cometer um suicídio e acabo de escrever um bilhete. Comecei a chorar e disse a Deus que não queria me matar. De repente, lembrei-me de tê-lo visto na TV e imaginei que se ao menos eu falasse com o senhor, talvez o senhor pudesse me ajudar. Sabia que seria impossível localizá-lo. Além do que, não conheço ninguém que pudesse me ajudar a fazê-lo. Continuei escrevendo o bilhete até o meu suicídio, já que não encontrava solução para a minha situação. Escrevi uns números que me vieram à mente e os anotei. Naquele instante, ela começou a chorar novamente e eu orava silenciosamente pedindo sabedoria para ajudá-la. Ela continuou. Olhei os números e pensei, não seria maravilhoso se um milagre vindo de Deus, ele me desse o número do telefone de Ken? Decidi então discar o número e fazer a ligação. Concluí que valia a pena, sim. E valeu. Não consigo acreditar que estou falando com o senhor. Você está no escritório na Califórnia? Respondi, madame, eu não tenho escritório na Califórnia. Meu escritório é em Yakima, Washington. Ele está no estado, a moça está no outro estado e o telefone vai para outro lugar. Como é que baralhou tudo? Surpresa, ela perguntou, sério? Então, onde o senhor está? Você não sabe? Foi a minha resposta irônica. Foi você quem fez a ligação? Ela explicou, eu nem mesmo sei para que DDD estou ligando. Simplesmente disquei o número que estava no papel que veio à minha mente. Madame, a senhora não vai acreditar nisso, mas estou numa cabine telefônica perto de Dayton, Ohio. Andando na rua, ouvi o sinal e me aproximei e atendi. É mesmo? Exclamou. O que você está fazendo aí? Respondi brincando. Bem, estou aqui atendendo o seu telefone. O seu telefonema. O telefone tocou enquanto eu passava por perto e atendi. Ciente de que esse encontro telefônico só poderia ter sido arranjado por Deus, comecei a aconselhá-la. A presença do Espírito Santo inundou a cabine telefônica, dando-me palavras de sabedoria, muito além da minha capacidade. Enquanto ela me falava do seu desespero e frustrações. Em questão de segundos, ela orou reconhecendo que era uma pecadora e encontrou o único que poderia tirá-la daquela situação. Saí da cabine com uma clara percepção sobre o interesse de nosso Pai Celestial com cada um dos seus filhos. Fiquei maravilhado enquanto considerava
a remota probabilidade daquilo ter acontecido por acaso, com milhões de números telefônicos em infinitas combinações possíveis, somente o Deus onisciente poderia ter feito com que aquela mulher ligasse para o número do telefone daquela cabine naquele exato momento. É que a história é assinada pelo Ken Galbi. Ken Galbi clamava por certeza, ele estava dirigindo. Deus, por acaso será que o Senhor sabe onde eu estou? O que eu estou fazendo aqui? Frustrado. A gente que é pregador, tem dias que, eu não sei vocês, tem dia que eu fico pensando, mas parece que não acontece nada. E Milly, ela estava clamando por ajuda, ela queria se matar. Desde a queda do homem no jardim, Deus tem clamado para que todo homem que ele deu ao filho se arrependa. Nessa quase inacreditável história, reconhecemos que 3 estavam clamando. Uma delas era o cansado e desencorajado Ken Galbi, o qual espiritualmente pediu a Deus que mostrasse se estava sendo eficaz em seu ministério. No momento sinistro de desespero, Milly clamava a Deus. Temos de reconhecer que ela não estava meramente sussurrando uma oração em sua necessidade, ela estava clamando em meio ao desespero no qual seu coração se encontrava. A boa notícia é que Deus responde ao clamor do desesperado quando de todo o coração clama. É importante entender que Deus é o primeiro a clamar. Desde quando Adão saiu do jardim para seguir o seu caminho, Deus tem chamado para si cada membro da sua família. Quando o salmista escreveu, um abismo chama outro abismo, ele descreve, o eterno Espírito de Deus chama cada espírito humano. Outro tradutor desse versículo diz, um abismo chama outro abismo ao fragor das suas fontes. Sem dúvida, Deus é a fonte que ao nos criar, reservou um lugar para si em nosso espírito. Ele nos lembra que não apenas perdoa nossos pecados, mas que deseja purificar e morar em nosso espírito. Ele quer habitar em nós. Por último, devemos reconhecer que ele continua a chamar cada um de nós que ele deu ao seu Filho para o cumprimento do seu plano divino para as nossas vidas. Essa história é incrível, mas é verdadeira. Deus sabe o número do meu telefone. Deus sabe quem sou eu desde a eternidade. Eu não sou um produto do acaso. Eu não sou um filho abortivo. Eu sou um filho que fui escolhido pelo meu pai antes que o mundo existisse. E todo aquele que o pai deu ao filho, todo aquele. Vamos dar uma olhadinha em João capítulo 6, versículo 37. Eu sei que está ruim aqui a luz. Eles depois até poderiam, numa outra hora,
né? Fazer uma sombrinha aqui. Mas aí eu não vejo sua cara tão bonita assim. Mas é João capítulo 6, 37. Vamos ver onde é que está o 37. Ai, eu não estou achando. Isso não, crente. Ah, está aqui, está aqui. Todo aquele. Cadê? Sumiu de novo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Todo aquele que o Pai me dá, ou todo aquele me dá, esse virá a mim. E ele vai dizer mais um pouquinho aqui, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas daquele que me enviou. E qual é a vontade daquele que me enviou? Seguindo. O que diz aí embaixo? Está aí. E a vontade de quem me enviou é esta: nenhum eu perca de todo que me deu. E aí? Pelo contrário. Opa! Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E todo que vem a mim, eu não lançarei, mas não tem quem faça, eu vou lançar fora. Como é que eu sei que o Pai me deu ao Filho? Vocês se lembram daquela oração que nós vimos ontem? O Senhor não tem obrigação de me querer. Nem eu tenho condições de te querer. Mas se o Senhor me quiser, porque tu queres me querer, então tu vais fazer com que o meu querer te queira como tu me queres. Eu sei que eu não te queria, mas agora eu estou te querendo. E eu só sei que eu estou te querendo porque o Senhor me quis. E o Senhor me quis de tal modo que eu larguei os meus quereres para querer somente a ti. Eu tenho uma mulher preciosíssima, amantíssima, e tem 3 filhos maravilhosos, e 5 netos que a gente baba. Tem uma historinha que um bottom de televisão, de geladeira que eu li uma vez numa casa que diz assim: se eu soubesse que os netos eram tão bons, eu teria os meus antes dos filhos. É demais, é demais. Mas eu tenho uma esposa, 3 filhos e 5 netos. Eu os amo profundamente, mas eu os amo muito menos do que Jesus Cristo. Porque eu posso ficar sem eles, mas eu não posso ficar sem Jesus. O Lutero dizia: se temos que perder esposa, ou marido, bens, filhos, embora a vida vá, por nós Jesus está, e dar-nos-á seu reino.
Este é o bem-amado. Esse é o amado da minha alma. Esse eu não posso ficar sem ele. Mas sabe que eu não posso ficar sem ele? Sabe por quê? Porque antes, lá no Jardim do Éden, nós tínhamos comunhão. Eu posso sair da frente desse negócio aí? Vamos ver aqui. Vem cá, meu filho. Vem cá, vem cá. Vamos andar aqui nós dois, mãos juntas. Aí quando chega aqui, puxa para lá, sai para lá, me puxa de mim, puxa. Puxa. Ah, ele puxou porque eu não estava segurando. Você já conhece, pode ficar aqui de novo. Você conhece aquele hino? Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. E você segura e solta. Mas quando você canta ele, segura na minha mão, segura na minha mão, e assim jamais te deixarei. Puxa de novo. Puxa se você for macho. Não dá, porque você está seguro por mim. Não sou eu que seguro em Deus. É Ele que me segura. Mas mesmo assim nós estamos em comunhão. Tem alguma mulher grávida aqui? As mulheres daqui tudo já pariram? Não tem nenhuma grávida? Pendura aqui nas minhas costas. Pode pular. Sabe? Pronto. Agora, para onde eu for, o bicho é pesado. Para onde eu for, ele não vai andar muito não, que eu não aguento. Comunhão é uma coisa. União é outra coisa. Nossa posição no jardim era comunhão com Deus. Depois do jardim, nós nos dispersamos. Lembra-se de ontem, cada um se desviava pelo seu caminho. Nós temos uma humanidade dispersiva, cada um procurando o seu sistema, sua religiosidade. Vimos que há 80 mil placas de igrejas no Brasil. É um pampeiro de coisa. Temos comunhão, mas ele não quer comunhão conosco. O projeto é união. Ele disse: eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Antes, no Velho Testamento, a lei ficava do lado de fora. Já falamos um pouquinho disso. Está lá do lado de fora. Não matarás, não furtarás, não cobiçarás. Está tudo do lado de fora. Agora, Jesus é a lei e ele vem habitar em mim. Então, ao invés de não matarás, amarás o teu próximo, como a ti mesmo. Ao invés de não farás imagens de escultura, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, todas as tuas forças e todo o teu entendimento. Por que eu não vou fazer uma imagem de escultura? Porque eu tenho o Senhor. Não tem idolatria. A idolatria morre, perde a força por causa da união. Deus está
Agora eu vou fazer de novo com você. Você tem força, você é forte. Ó aqui, ó. Separa a minha mão aqui. Põe do lado. Pode botar força. Não, com as duas mãos. Aí você nem puxa. Uma do lado, outra do outro. Aí. Bota força. Bota força. Acaba é forte. Viu? Ele conseguiu. Agora. Vambora. Vamos, macho. E eu não estou fazendo força. Comunhão, união. Comunhão, união. O projeto de Deus é batismo. Batizado em Cristo Jesus. Nós somos colocados dentro dele. E ele vem viver dentro de nós. Pensa no negócio desse. Pensa nisso. Então, o cristianismo não é você ensinar. Você não deve fazer isso, você não deve fazer aquilo. O cristianismo é eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. O cristianismo é essa realidade, é Cristo vivendo em mim. Tinha uma irmã, ela era costureira e tinha uma filha lindíssima. A menina era top. E nesse mundo de aparências, ela, com aquele corpo bonito, aquele rosto lindo, ela foi contratada para ser uma moça de show, de striptease, de venda do material que ela tinha. E a sua mãe, muito piedosa, e ela começou a buscar reunião de oração. Sabia que lá na casa do irmão fulano tem uma reunião de oração segunda-feira. Ela pegava o ônibus e ia lá para a casa do irmão fulano. Sabia que na casa da irmã Cicrana tinha uma reunião na terça-feira. Ela saía à noite para a reunião. Sabia que lá na casa da Diana tem uma pessoa, um grupo de oração na quarta-feira. E assim ela passava a semana toda indo na reunião de oração e contando a história da filha. E, irmãos, orem por mim, orem pela minha filha. E ela saía de oração em oração. Até que num dia ela foi numa reunião de oração e tinha um irmão muito piedoso e muito próprio, porque às vezes a gente tem piedade, mas não tem propriedade para falar. E ele disse: esse povo que vive de reunião de oração em reunião de oração e nunca entrega, eles não vão ter solução nunca. Porque o que a palavra de Deus diz é: entrega a tua estrada ao Senhor. Entrega a tua caminhada ao Senhor. Confia. E Ele fará. No original não tem nem tudo nem nada. Ali diz: e Ele fará.
entrega. E como é que a gente sabe que entregou? Porque não fica mais pedindo, mas agradecendo e louvando. Quando você vai com o dinheiro, você está com uma bolsa, 200 mil reais em espécie. Hoje quase não existe mais isso, porque o dinheiro em espécie está acabando. Mas está com 200 mil reais em espécie. Qual é o lugar mais perigoso aqui em Fortaleza? Qual é a praça, o lugar mais perigoso onde tem tanto ladrão quanto em Brasília? Hein? Ninguém. Aonde é? Palmeira? É? Muito bem. Então esse lugar é perigoso. Lá tem banco? Ah, se não tem banco, não serve. Mas vamos dizer que é um lugar muito perigoso, que tem ladrão. Pirambu? Então tá aí. Eu estou com uma valise com 200 mil reais andando para Pirambu. E eu estou aqui olhando para um lado e para o outro e olhando para trás, preocupado. Eu chego lá no banco. Vamos dar qualquer nome de um banco. Itaú, Bradesco. Eu chego no banco, entro, vou no caixa, entrego o dinheiro para a moça. Ela me dá um papelzinho lá, eu meto no bolso e saio. Qual é a preocupação que eu tenho agora? Por quê? Porque entreguei. Porque entreguei. Isso aqui vai uma liçãozinha para cada um de nós. No momento que você entrega, você vai passear. E aquela irmã disse: meu Deus, me perdoe, porque eu tenho viajado para tudo quanto é reunião de oração e eu não tenho entregue ao Senhor. Mas de hoje em diante, meu Pai, minha filha querida não me pertence mais, ela é tua. Eu te entrego. E o teste vai aparecer. Né? Ela chegou em casa, ela disse: Senhor, eu não sei tocar nenhum instrumento. Eu só sei cantar. Mas eu tenho aqui um pandeiro. E eu vou te louvar com esse pandeiro aqui. E começou a louvar e cantar. Teque, 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 teque. E o Senhor fez a obra e carregou, e perdoou, e morreu, e carregou a gente a morrer. E ela foi louvando, e ppp, e ppp, e ppp. E voltou para costurar. E dormiu. 5 horas da manhã. Meu Deus. Bateu com força. Quem é? Sou eu, mãe. Sou eu, mãe. Ô, minha filha. Até a chave da casa ela tinha perdido. Ela saiu da boate direto para... O que aconteceu, minha filha? Mãe, você não sabe o que aconteceu. Eu estava fazendo um show lá. Eu estava dançando num espetáculo em cima do palco. Tinha uma mesa bem na frente. Chegou um homem, sentou ali naquela mesa e ficou de cabeça baixa. Eu pulei em cima da mesa, pelada, e dancei na frente dele e ele de cabeça baixa. Estavam lá todos os homens fazendo espetáculo, jogando dinheiro, e esse homem de cabeça baixa. Eu fiz de tudo para chamar a atenção dele, mas ele nada levantava a cabeça. Terminei, fui lá, me vesti, sentei na mesa do lado dele e disse: cara, o que você está fazendo aqui?
Ele disse, eu não sei. Eu estava passando aqui na frente, eu vinha de um trabalho, eu estava passando aqui na frente e o senhor disse, entra. Quem? O senhor mandou, entra e senta na primeira mesa. O senhor sabe que eu nunca entrei num lugar desse, eu sou teu. Entra e senta. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. O que é que você está contando? O Senhor Jesus Cristo. E aí ele abriu e pregou o evangelho para aquela moça. Porque não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. E se ele me mandar entrar num prostíbulo, eu vou entrar. Eu só não entro no inferno, porque de lá não se pode tirar mais ninguém. Mas da porta do inferno para baixo, eu já entrei em tudo. Já entrei em terreiro de macumba, preguei o evangelho dentro de um terreiro de macumba, derrubei o terreiro de macumba, já entrei na maçonaria, já fui em um bocado de lugar, porque eu sou chamado para pregar o evangelho. E não pregar religião. E essa irmã contou a seguinte história. Eu levei meses de reunião de oração e nada acontecia. No dia que Deus me levou a entregar e descansar nele, foi das 2 da tarde às 5 da manhã para eu ter a resposta. Por quê? Porque o Senhor nos tirou do centro para Ele vir morar em nós, para Ele ser o nosso tudo. A ansiedade é o oposto da fé. A preocupação é o contrário da fé. Não pode andar fé e preocupação juntas. Ou você lança fora, quer dizer, lançar sobre ele. Não é lançar fora, lançar sobre ele a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Ou então a preocupação vai lhe dominar a vida toda. A vida cristã é este batismo que nós temos em Cristo, para tirar o Adão e colocar Cristo. E isso é prático. Isso não é teórico. Aí eu entreguei, mas eu estou aqui aflita. Você não entregou coisa nenhuma. Você tem um discurso. Lá fui eu sendo chamado para atender uma senhora milionária, lá em Londrina, que o filho tinha sofrido um acidente de moto e estava em coma no hospital. Fui lá na casa dela, um apartamento chiquíssimo, e sentei-me com ela e falei da obra de Cristo na cruz. Anunciei o Evangelho e o Deus Todo-Poderoso, se for da vontade dele curar o seu filho, vai curá-lo. Se não for, ele vai embora. Mas a senhora tem que fazer uma coisa. A única coisa que a senhora pode fazer é entregar ao Senhor. Entrega. E aí ela puxa para cá, puxa para lá, nos argumentos da lógica. Eu fui colocando o texto. O texto está dizendo assim, entrega.
A palavra entrega no original. Me dá esse seu caderno aqui. A palavra entrega no original é assim. Está na minha mão, entrega é isso aqui. Ó, 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 ó. Deixa escorregar. Deixa sair. Ó, abre a mão. Entrega. Solta. O pastor falou aqui que era para Deus me falar aquilo que ele colocou no meu coração. Porque algumas pessoas aqui estão com esse problema. Entrega. Solta. Aí, depois de uma hora de conversa, ela disse, eu vou entregar. Então, vamos embora. Lembre-se do seguinte, quando a senhora entregar, a senhora vai pegar o seu avião particular e vai para Bahamas. Ah, pastor, eu não posso fazer isso. Ele tá... Não, eu estou falando uma figura. Você vai sair de cena. A senhora vai entregar e vai sair de cena. Aí, terminamos, ajoelhamos. Eu nunca ajoelhei num tapete tão macio. Bom pode para orar. Deixa orar. Chegamos. Aí oramos ali. Ela tocou a campainha. Veio uma moça toda paramentada, de aquela roupa de serviçal. E ela disse assim, por favor, faz um café para o reverendo. Eu digo, eita, ganhei um título de reverendo aqui agora. E aí, daqui a pouco viemos, tomamos o café. Aí ela disse, e agora, o que é que nós vamos fazer? E agora, o que nós vamos fazer? Eu disse, a senhora vai pegar o seu telefone aqui, vai ligar para suas amigas, vai lá para a porta do hospital, cada uma com a tampa de panela na mão, e começa a bater na porta do hospital. Deus, o senhor é surdo, o senhor é imbecil, o senhor não se preocupa, Deus, vai fazer uma greve lá de pastor. Agora já me diram de reverendo, passei para ser pastor. Tá, e até no final eu digo, eu sou Glênio, minha filha. Eu não tenho título, eu tenho função. Muito bem. Vamos entregar. Não, você não entregou, não, mulher? Esse negócio de põe para lá, pega de novo, põe para lá, pega de novo, isso é coisa de vagabundo. Solta na mão de Deus. Mas isso só é possível se Deus estiver em você. Uma semana depois ela me liga, pastor. Eu digo, ô mulher, essa festa devia ter acontecido 7 dias antes, criatura. Só depois da evidência que você está louvando. E fé concreta. A minha definição diz assim na minha Bíblia, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a convicção daquilo que não se vê. Para de conversa fiada de dizer que eu morri com Cristo e Cristo vive em mim e viver preocupado, ansioso, porque tem um filho drogado, porque tem um marido bêbado, porque tem uma mulher adúltera, porque tu... Para com essa conversa fiada que isso tudo é mentira.
Porque se você é uma nova criatura, Cristo vive em você, o poder da vida dele vai mudar as circunstâncias. Ai, pastor. Vai, minha filha, para o teu grupo. Vai para a tua turma de sambista do inferno. Para com essas conversas fiadas. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, nesta carne, cheia de tentações, cheia de problemas para o pecado, eu vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por nós. É interessante que vocês vão encontrar traduções nesse versículo, umas dizendo a fé no Filho de Deus e a outra dizendo a fé do Filho de Deus. Porque o caso grego pode ser tanto do como no. Que o caso na língua grega pode ser locativo ou pode ser dativo, que pode ser tanto no Filho de Deus como do Filho de Deus. Eu costumo traduzir para mim, vivo pela fé do Filho de Deus no Filho de Deus. A fé do Filho de Deus no Filho de Deus. Ele me dá a fé dele, porque ele é o autor e consumador da fé, para que eu creia nele. Você sabe que o sol que está ali, ele me dá a luz para eu vê-lo. Sem a luz do sol, eu não posso ver o sol. Não é verdade? Simples assim. Esse argumento é de C.S. Lewis, aquele escritor. O sol nos dá a luz para nós vermos o sol. E Deus nos dá a sua palavra para nós crermos nele. Crermos na palavra. Eu não tenho que ir buscar fé. Eu estou indo para o monte para buscar fé. Digo, vai, criatura. Eu olho para os montes de onde me virá o socorro. O meu veio do Senhor que fez os céus e a terra. E ele não deixará vacilar o meu pé, porque aquele que te guarda, ele não cochila, não dormita. Ele vai cuidar de cada detalhe da minha vida. Por que você está buscando? Buscando o quê? Eu tive Covid e o meu estado era gravíssimo. A minha mulher disse, meu marido não vai ser entubado. E todos os médicos da família, nós temos uma meia dúzia de médicos na família, de longe e de perto, tem que entubar o tio, tem que entubar. E ela disse, não vai ser entubado. Não é? Não, a minha mulher não vai ser entubado. Os amigos lá da igreja, tem umas 30 médicos lá. Olha, tem que entubar, não vai ser entubado. Ela tomou uma posição de fé. E um dia eu estava no dia mais grave, com todos os parâmetros da morte. E eu estava sozinho no quarto, não dormia. Aí chegou um exército dos demônios. Mas sim, você vai morrer. Como é que vai se matar quem já morreu? Como é que vai matar quem já morreu? Eu estou crucificado com Cristo e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não é possível. No dia que vocês souberem que meu corpo está num caixão, por favor, não diga o Glênio morreu. Diga, Glênio dormiu.
Porque a morte não vai passar mais por aqui. Ela já passou aqui por meio da cruz de Cristo. Então, a Bíblia não vai chamar mais morte, mas os que dormiram no Senhor. E na hora que tocar a trombeta, e a trombeta toará, e aqueles que estiverem na tumba ressuscitarão primeiro. E os que estiverem vivos serão transformados num abrir e fechar de olhos ao ressoar da última trombeta. Não é? Naquele momento, quando eu firmei-me no acontecimento mais importante do universo, que foi no Calvário, eu vou fazer só um aqui. O Evangelho de João tem 21 capítulos. Do 1 até o 10, ele trata de 3 anos e meio do ministério de Jesus. Do 11 até o 21, ele trata da semana da crucificação. 10 capítulos para 3 anos. 12 capítulos para os últimos dias da vida de Jesus na Terra. E por que a gente prega tão pouco sobre a obra da cruz? Por que se fala tão pouco? Onde é que eu estava? Deixa eu ver se vocês guardam. Eu disse, vamos fazer aqui um parênteses. Onde é que eu estava? Eu não ouvi. Aí. E aí? O que aconteceu? Aí você não viu. Pois é. Sumiu. E logo em seguida veio um coral de anjos celestiais. A presença do Senhor estava ali. Eu não disse, sai, Satanás. Eu simplesmente confessei onde eu estava. Eu não precisei abrir a boca, falar nada, só dizer, eu estou... Como é que se mata uma pessoa que já morreu? Eu só conheço um caso, que a doutora Edmeia Williams, ela contou uma vez numa pregação, ela é uma mulher que eu gosto de ouvi-la. Ela é top. A doutora Edmeia disse que estava num velório lá no Rio de Janeiro, um velório no cemitério São João Batista, e de repente veio uma bala perdida e entrou no caixão e pegou no defunto. Ela disse, foi a primeira bala perdida que eu já vi na vida. Porque as outras foram balas que acertaram. Mas essa daqui foi pegar no morto. É assim que você tem que agir nesse mundo. Ah, você é um crápula. Eu já morri. Você é um ladrão. Ó, tenho natureza para isso, mas eu já morri. Você é um preguiçoso. Eu também tenho natureza de preguiça, mas eu já morri com Cristo. Quem vive em mim é Cristo. Você é a pessoa mais formidável deste mundo. Eu já morri. Aquilo que é ruim é mais fácil da gente se livrar. Mas o elogio é terrível. Ô, pastor, que mensagem
maravilhosa. Eu baixo a cabeça e digo, Senhor, ele está botando na conta errada. Essa não é a minha, não. A conta aí é do Senhor. O Senhor pode ter me usado, mas é do Senhor que merece toda a glória. Então a gente não, nem o elogio, nem a crítica nos empolga mais, porque Cristo é a nossa vida. Gente, isso tem que ser internalizado. Isso tem que tomar conta de nós. Nós precisamos sair desse marasmo. Às vezes a gente tem um bom discurso, mas não tem descanso. A gente fala. Mas cadê o nosso descanso? Eu sofro com isso. Eu sofro com isso. Às vezes eu prego ali, saio dali, oh Deus, que maravilha, daqui a pouco eu estou... Senhor, obrigado pelo teu Espírito que me mostrou que eu estou querendo ser o que eu não sou. Graças te dou pela cruz de Cristo, que não é só histórica, mas é temporal. Ela é atemporal e temporal. Ela é para hoje, para mim, para agora. Nesse batismo, nessa união, nós temos outra vida. E aí nós podemos ter comunhão. Você é diferente de mim, você é diferente de mim, mas nós vamos ter uma coisa que Euclides, o matemático grego, colocou na matemática, que é o teorema da igualdade. Duas quantidades iguais entre si são iguais a uma terceira. Duas quantidades iguais. Não estou dizendo o teorema direito. Vamos ver aqui. A é igual a B. E B é igual a C. Logo, C é igual a A. Vamos ver, é isso? A é igual a B. E B é igual a C. Logo, C é igual a A. Eu fui colocado em Cristo. Cristo é minha vida. Minha esposa foi colocada em Cristo. Cristo é a vida dela. Logo, nós dois estamos em Cristo e temos união. Não simplesmente comunhão, mas união. Para que, ainda que nós pensemos diferentemente, a unidade de Cristo vai nos fazer pensar cooperativamente. A vontade dele. Então, queridos, por que aqui no Ceará, na Paraíba, no Piauí, acho que são esses os estados que estão aqui? Tem mais algum outro estado? Ah, tem do Amazonas também. Tem Minas ali do... e tem do Paraná, que sou eu e o Flávio, né? Ah, o Gil é do Rio, ele é do Paraná, mas depois foi embora para Juiz de Fora. Vocês estão lá em Juiz de Fora, né? É. Mas estão aqui. Mas a gente fica, às vezes, em lugares diferentes. Mas se nós estamos em Cristo, existe união.
Existe união. Porque eu estou em Cristo. Você está em Cristo? Tá ou não está? Estou vendo assim mal e mal. Tá ou não está em Cristo? Se você está em Cristo, não foi porque você entrou nele. Foi porque ele lhe colocou nele. E se você está em Cristo, você nunca estará fora de Cristo, porque ele diz que ninguém arrebatará as minhas ovelhas das minhas mãos. Mas eu pisei na bola outro dia, então eu não sou. Você está olhando para a exterioridade, não para o que ele disse. Você é daqueles que quer comportamento e não atitude. A vida de Cristo é poderosa para fazer a libertação. E nós podemos ter comunhão. Eu posso contar mais uma história ou não? Chegou. O meu professor de teologia sistemática, um homem muito precioso, doutor João Filso Sorém, é uma sumidade. E ele foi capelão do Exército Brasileiro na Segunda Guerra Mundial, lá na Itália. Ele nos contou uma história. Estava um grupo de soldados brasileiros capturou uma legião de soldados alemães e trouxe para o recinto onde estavam lá os brasileiros. E então um sargento de Santa Catarina, que falava alemão, foi fazer a vistoria nos soldados. Fica aqui em pé. Aqui. Esse aqui passava, não tem nada. Passa para lá. Aí outro, pode sentar agora, pode sentar. Aí vinha outro e ele, quando chegou na jaqueta, tinha um negócio. Arrancou, era um Novo Testamento de bolso. Estava na jaqueta do soldado. Aí o sargento pegou aqui e dizia assim ao jovem Fritz, para você ler nos momentos de folga na guerra da mocidade da Igreja Batista de Munique. Aí o sargento deu uma olhada, fica para cá. Examinou todos os outros, botou todos os outros num lugar de prisão, pegou aquele, estava todo molhado, tirou uma jaqueta brasileira, vestiu nele e fez um café quente. Estava frio lá na Itália, um café quente. E sentaram os dois falando alemão ali, papapá, papapá, e rindo. Chegou o capitão. Sargento! Sim, senhor capitão. Que guerra é essa? A guerra acabou, capitão. Esse homem aqui é meu irmão em Cristo Jesus. Aqui não tem mais desavença. Nós estamos unidos em Cristo. Irmãos, a gente pode pensar diferente, mas tem que ter amor para viver em união. Se isso não acontecer, é porque não houve crucificação do velho homem. A gente está querendo viver na carne. E carne não pode agradar a Deus. Senhor, dá graça para que nós vivamos de Ti, por Ti e para Ti.
e glória seja dada a ti, somente a ti, hoje e para sempre. Amém. Amém. Vamos caminhar nessa desconstrução dos nossos modelos religiosos e na edificação do Evangelho de Jesus Cristo em nossas vidas, para que nós vivamos com leveza, com transparência, com afeto. E aí nós vamos ver os efeitos. Vocês estão aí privilegiadinhos, hein? Aí nesse canto. Já acabamos aqui. E aí, meu irmão, como é que faz? Tem algum recado? Tem algumas coisas? Alô? Alô? Fica de pé, irmãos. Ok. Pastor Oswaldo. Pastor Oswaldo vai fazer aqui a oração para a gente nos alimentar. Amém, meus irmãos. Glória a Deus por esse momento precioso. Não vou pregar, não. Só lembrar, o pastor Glenn falou tantas coisas preciosas e que ficaram nos nossos corações. Mas antes eu peço permissão só para dar um lembrete aqui. O pastor Glenn pode me corrigir ou aperfeiçoar. Sempre que eu olho as mensagens do pastor Glenn compartilhado no Vale Estreito, eu percebo pouquíssimos likes. Não sei se é porque eu sou um dos primeiros, 51º ou 60º, mas eu vejo pouquíssimos likes, pouquíssimos compartilhamentos. Ou nós somos bastante fracos, como eu, em rede social, ou a gente está desprezando. É verdade. Eu não peço like, mas para o sistema é importante que você likeia. Pode enfiar o dedo no like, porque isso, para eles, isso funciona. Eu andei até um certo tempo falando, pedindo contribuição, porque o Vale custa. Eu pago mais de 20 mil reais por mês para manter aquele negócio funcionando. E às vezes sai do bolso e às vezes os irmãos contribuem. Mas eu não peço mais pedir de ninguém fazer esse negócio, porque esse troço é muito complicado. Mas também nós não temos recebido nenhuma monetização. Porque não há compartilhamento. Não há compartilhamento, Mas se você likear, né? A própria o próprio sistema reconhece que há interesse de outras pessoas e eles irão mandar para outras pessoas e com isso engajamento vai ter monetização, dinheiro, money. E mais outra coisa, se você achou que valeu a pena para alguém, passa para uma criatura também se inscrever. Claro. Olha, gente, se você perguntar ao Flávio quanto é que eu ganho com esses livros, ele vai dizer assim, nada. Nós não temos esse ganho, não. Deus tem me sustentado faz anos que Ele cuida de mim, mas com detalhes. Mas não temos esses problemas de pegar dinheiro daqui, da lá. Mas se Deus botar para ajudar o canal, vai ficar no canal. E a gente quer, inclusive, expandir o trabalho do canal. Foi bom você ter falado disso, porque eu não falo. Eu não trago o livro para a conferência. Quem traz é o Flávio, ele que faz essa arruaça aí. Porque eu sou tímido nessas coisas, eu não sou de negócio, e a minha coisa é conversar com vocês, contar daquilo que Deus está fazendo e contar a história. A história daquele que nos ama de uma maneira tão profunda. Então, oi. Então, assim,
só mais rapidinho explicando. Quem me fala isso é minhas meninas, o Micael, que é o meu genro. Eles são os meus tutores aí nessa área. Nós, para as redes sociais, somos uma mercadoria. Alguns de nós passam minutos, horas ou dias na frente da telinha. E nós, na telinha, nós somos uma mercadoria de venda. Olha, tem tantas pessoas assistindo, então está aqui minha mercadoria. Oswaldo, a Nara, a Ilha está nesse momento vendo isso. Então, essa mercadoria está vendo, pode ver seu produto. Então, os anunciantes. Então, nós somos a mercadoria. Nós somos aquele povo na Arena dos Leões romanos, assistindo o show. Então, só que essa árvore é do bem e do mal. Então, vamos usar para o bem, compartilhando essas mensagens, passando a palavra para outras pessoas, tá certo? Porque aí a gente multiplicando redunda em ações de graças a muitos, certo? Então, à noite você pode passar, passa para você essa mensagem, você passa para quem vai virar outras pessoas que não compreenderam, tá certo? Então, vamos lá. Como diz o pastor, tacar o dedo no like e espalhar essa mensagem. Pai, no nome do nosso Senhor Jesus, queremos te dar graças por essa preciosa comunhão que temos mantido aqui no Senhor Jesus com esses irmãos e irmãs. Que isso aqui possa ser um marco, possa ser um ponto de partida. E há tantas vidinhas que não estamos vendo aqui. Lembrei-me do João, a Darlene, que moram aqui. Eu não sei, eu creio que não estão aqui, mas tantos outros que já confessaram, provavelmente confessam ainda essa verdade, a verdade, mas não estão aqui compartilhando dessa alegria, Pai. Ó Senhor, levanta pastores segundo o teu coração para apacentar essas vidas. As trazem de volta, retorna para o teu aprisco, Pai, em nome do Senhor Jesus, porque a tua palavra promete que o rei que viria e já veio, rei como reinará. Ele reinará em justiça, em santidade, em equidade, e ele promoverá, porque será chamado Príncipe da Paz, a nossa paz. Então, Senhor, traz esse povo para o teu aprisco, para estarmos juntos e assim podemos lançar essa semente mais longe, de forma mais intensa, de forma mais apropriada, que é assim que o Senhor deseja para a tua glória. Muito obrigado por essas vidas que o Senhor levantou aqui nessa região, pastor Nando, a irmã Ilma, os demais irmãos que apoiam, pastor Glênio, esses irmãos que estão aqui reunidos, que o Senhor continue a abençoá-los, para que o Senhor possa cumprir a tua vontade na vida deles e assim alcançar muitas vidas para a tua glória, Senhor. Eu te rogo e te agradeço no nome da pessoa bendita, preciosa do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmã Ilma. Irmãos, continua os mesmos horários, tá certo? O culto às 19 horas à noite. Os irmãos que estão se alimentando na escola, o almoço é 12 horas, o lanche 3 horas e o jantar é às 6 horas da noite, tá certo? Para que os irmãos não esqueçam, tá bom? Então, graça e paz a todos meus irmãos.